Bem, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, mais uma vez, como sempre. Tenho que abrir sempre o nosso painel agradecendo. Vocês que continuam na internet, em todo o Brasil, nos acompanhando, muito obrigado. Uma audiência fantástica. Peço desculpas, porque eu não tenho conseguido trazer tantas perguntas de vocês, mas o importante é que eu fico acompanhando aqui as perguntas e percebo que a gente está conseguindo trazer aqui no painel as questões que vocês nos trazem. Isso baliza o meu trabalho. Então, não parece nada, mas eu estou aqui no celular, não estou nas redes sociais, não, gente. Eu estou acompanhando as perguntas que vão chegando aqui do online e vou trazendo algumas questões aqui também para os nossos painelistas. Nesse painel, eu conto com a curadoria, o apoio e me ajudando aqui nessa moderação da Fabi, companheira, né? Temos aí um grande desafio, trazer cada vez mais mulheres para a de cyber, e a Fabiana é uma referência hoje nessa área. Muito obrigada. Obrigada, Sei Graça. que você voltou, acabou de chegar, estava fora do Brasil, né? E veio especialmente correndo aí para estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Graça. Vamos juntas. Vamos sim. Infelizmente, o Leonardo Ovidio está com um probleminha de comunicação, mas assim que a gente conseguir reatar a comunicação com ele e ele puder estar aqui nos prestigiando, a gente coloca o vídeo aqui. Bom, Fabi, esse tema é um tema bastante interessante, porque de tudo que a gente conversou, em todos os nossos momentos aqui de discussão, a gente passou bastante sobre a questão de como você lida com o custo dessa insegurança, né? Qual é a conta que tem que ser paga, né? E essa continha não é barata, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, e aí a gente não está falando só de aspectos financeiros, né? É reputação de marca, é tudo envolvido. E eu sei que um dos desafios de vocês é justamente quantificar isso, né? Claro, para não chegar e assustar, mas isso tem que ser uma referência para você. Hoje, se houver algum incidente com a Leroy, eu sei que faz parte, que você já me falou, do seu trabalho, mostrar o que isso pode impactar, né? Toda essa operação da Leroy aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse hoje do quanto é importante ter a noção clara desse custo, desse impacto, e fazer com que isso chegue à alta gestão. Importantíssimo, Graça. Nós termos esse planejamento, né, de possíveis impactos, e a gente também ter, né, aquela gordura no caixa também para possíveis necessidades que a gente possa ter durante um ano, né? Então, normalmente, quando a gente executa, né, e desenvolve aí um planejamento sobre as próximas ações, a gente não tem que olhar somente para as questões de vamos renovar licenças, vamos ter o mesmo orçamento do ano anterior ou do ano vigente, como será o ano seguinte. Por isso que a gente tem que estar atento também nas condições, né, nas predisposições também de mercado, o que está acontecendo, como que está o comportamento, né, cibernético mundial, e principalmente para as empresas, né, com atuação global. E fora isso, também tem os custos, né, das apólices de seguro. Então, para que tudo, né, caiba dentro de um orçamento e para que a gente ainda tenha espaço para esse respiro, nada melhor do que a gente ter esse mapeamento e saber quais são os nossos reais riscos na empresa, o que nós temos de estratégia para poder fazer com que a nossa operação não pare, para que ela esteja segura e para que a gente consiga também, com todo esse planejamento e esforço, proteger a nossa marca, porque, é claro, quando acontece um desastre cibernético, né, a gente tem aí problemas até imensuráveis, né, em relação a valores econômicos, em relação à marca. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala nesses aspectos, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de negócios. Né? A gente está falando com o pessoal que está ali cuidando do nosso cofre. Né? E a gente ainda, como CISO, além de ter que conhecer tecnicamente muito bem, né, todos os nossos processos de segurança em serviços, em ferramentas, né, em legislação, nós temos que também ter, né, essa amplitude de conhecimento
do negócio que a gente está atuando e também dos negócios mundiais. Como que se comporta a cibersegurança nesse momento? E aí, eu tenho uma provocação para fazer, né? Aqui para os meus colegas também. E os CISOs hoje, né, têm esse papel multidisciplinar, né? E nós sabemos que somos cobrados constantemente por isso. Muitas vezes cobrados, né, por manter um ambiente seguro e muitas vezes apontados ali, né, como os responsáveis pelo vazamento de dados e muitas vezes ajudando ali o time do jurídico. Às vezes o próprio CISO é o DPO também, como no meu caso, né? Então a gente tem que ter essa interação, né? Tá em facing aí com o negócio e normalmente o jurídico ele está muito ali também percorrendo, caminhando junto com quem está ali com a mão no cofre da empresa. Então a provocação é: qual o posicionamento de vocês? Como vocês entendem isso hoje? Como que os CISOs estão lidando, né, com essa pressão que está vindo e até tendências, talvez, mundiais, de que sejamos cada vez mais cobrados por isso, né? Eu vejo que tem empresa até que tiveram seus CISOs e seus DPOs aí, né, até escalados aí, para poder prestar, né, depoimentos em relação ao vazamento, como se fossem ali parte daquele crime. Essa provocação é ótima, porque até, muitas vezes, envolvendo CPF. Então, eu acho que, assim, a gente não vai chegar... E eu já andei discutindo um pouco isso, você foi cirúrgica em trazer esse tema, porque alguns acham, não, isso não chega no Brasil. Tá bom, ok, pode não chegar nesse nível aqui no Brasil, mas essa cobrança, ela é uma pressão muito grande, né, Pedro? Então, eu queria que você já começasse comentando, porque eu achei perfeita a colocação. Só um parêntese que a gente conseguiu trazer o Ovídio. Ovídio, você está me ouvindo? Estou ouvindo, excelente. Tenho acompanhado aí também os debates durante o dia. Que bom, excelente discussões. Que bom. O Ovídio é um conterrâneo carioca, né? Agora está no Canadá, é um CISO que está na área de energia, já esteve em outros setores, tem uma larga experiência também. E eu acho muito importante você entrar, porque a gente está aqui, você estava acompanhando, exatamente discutindo esse tema que hoje está sendo muito falado nos Estados Unidos, inclusive, que é qual o nível de responsabilização do CISO nos casos de incidente, né? A Fabi Tanaka já foi cirúrgica aqui no tema e já trouxe essa questão, que é bastante polêmica. Daqui a pouco a gente já passa para você, Pedro Nuno agora, né, Fabi? Vai falar um pouco a sua visão. O Pedro Nuno está aproveitando que você está conectado, vai que a gente tem outro probleminha técnico aqui, então já vou passar para você. Está chegando no Canadá essa história, isso está parado nos Estados Unidos, responsabilização de CISO, CPF, a gente já teve casos que foram até bastante emblemáticos. O que você tem ouvido falar sobre isso aí fora? Por favor, Ovídio. Tá, primeiramente, é um prazer poder estar com todos vocês, as saudades do povo brasileiro, saudade também de poder defender a questão de cibersegurança em português, né, que é uma coisa legal. Né? Agradeço aí, Graça, também pelo excelente evento até agora, esses 15 anos do Security Leaders aí. Obrigada. Né? Assim também que tem o CISO do Bradesco Seguros. Queria falar aí que o Bradesco Seguros foi minha primeira casa em cibersegurança, foi meu... Sério? Meu ninho, olha que legal. Onde eu iniciei minha carreira toda. Também a Tanaka também, o Pedro Nuno também, grandes companheiros aí de Security Leaders. Então, Graça, uma coisa importante que até a Tanaka estava falando, que assim, já chegou sim, chegou tanto nos Estados Unidos, Canadá, chegou em diversos outros lugares do mundo, mas uma coisa que eu comecei a observar é o seguinte: não só o CISO ou o Head de cibersegurança tem sido responsabilizado, o board também tem sido responsabilizado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eles precisam ter a devida ciência de quem está no comando de cibersegurança. Até teve um caso, eu não me recordo exatamente o nome da empresa, mas teve um caso no ano passado, que teve um CISO que teve um grande vazamento de dados, e esse CISO era uma pessoa que não era experiente. Então, na verdade, não foi ele que foi responsabilizado, mas sim
a gerência sênior do local. Por quê? Porque deixou uma pessoa que não tinha as qualificações necessárias no cargo de CISO, e então essas outras pessoas foram responsabilizadas. Então, assim, eu tenho visto um grande mix de coisas que acontecem. E acho que, assim, uma grande tendência também que eu tenho observado é que, assim, por mais que o CISO ele tenha essa função extremamente importante, quando a gente fala que o CISO ele vai ser responsabilizado sozinho por isso, a gente volta aos anos 90 falando que o CISO é a única pessoa responsável por cyber. E não é. Então, acho que todo o comitê executivo, no aspecto de governança corporativa, eles são responsáveis por cyber. E o CISO precisa também ser monitorado para ver se ele está performando da forma correta. Então, eu acho que é uma responsabilidade bastante dividida, e eu acho que quando um ataque cibernético ocorre, eu acho que a empresa como um todo, é claro que ela tem uns representantes, para isso, o CISO é um dos representantes, precisa também arcar com as consequências. Não é justo deixar só o CISO lá, na cadeira do juiz, lá para essa batina, entende? Perfeito, perfeito. Muito bom, excelente o vídeo. Vamos ouvir o Pedro agora, a sua opinião. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Assim, eu só queria separar, assim, só pegar o gancho do vídeo, porque a gente precisa entender que aqui CISO, para mim, é um cargo estatutário. A gente abordou o tema CISO, a gente usa a sigla CISO, eu mesmo uso, mas é uma coisa lá fora é bem diferente do que aqui no Brasil. Então, quando a gente está falando de responsabilização, eu não posso responsabilizar um coordenador que se acha que é CISO, um gerente que tem ali no LinkedIn que é CISO. A responsabilidade é porque quem toma decisão pela organização. E teve uma mudança muito importante agora na resolução da NPD, que o DPO ele não vai ser responsabilizado. Quem vai ser responsabilizado é o corpo estatutário da empresa. O que mostra que eu não posso responsabilizar uma pessoa só por um problema tão grande. E o que acontece, que a gente vê muito isso, é que o poder, ou a tomada, ou a autonomia de decisão não está na mão do CISO. Quantos aqui respondem por uma pessoa que, inclusive, está encobrindo problemas? De 10 pessoas aqui, 9 vão falar assim, não posso fazer isso, porque senão eu vou expor meu... Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que sim, vai ter esse movimento, porque é normal ter, são ondas de responsabilização, mas hoje a empresa já é responsável. Então, para quem trabalha principalmente em proteção de dados, tem um foco muito maior na parte de proteção dos dados, e principalmente do povo brasileiro, tem uma responsabilidade muito grande, mas essa responsabilidade não pode ser somente de uma pessoa. Eu poderia estar falando outras coisas aqui, mas eu vou encerrar, mas assim, eu acho que sim, mas tem os seus poréns. Tá? Perfeito. Para encerrar e passar aqui para o seu lado, né? Vamos ouvir, finalizando aqui, a opinião do Durães. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Durães. Prazer. Bom, o Nuno falou muito bem. Fala mais pertinho do microfone, senão a gente não vai conseguir te ouvir. Aí, Durães, obrigado. O Nuno trouxe muito bem aqui o caso, o vídeo também. De fato, assim, né? Aqui, durante até o dia, eu tive a oportunidade de participar aqui de 4 salas ali de discussões, né? E é incrível que todas elas, assim, a gente falou muito sobre como falar com o board, como é que a gente vai se comunicar. Aí, de repente, uma sala falava sobre orçamento. De novo, a gente falou sobre como falar com o board. De fato, assim, até os últimos movimentos tecnológicos aqui, de forma geral, né, houve uma digitalização de todas as linhas de negócio, né? Então, você olha para o varejo, não é mais loja física, é digital. Você olha para banco, ninguém mais a agência já não é mais a principal preocupação, é o meio digital. O crime digitalizou. E isso trouxe ali uma aceleração da cadeira do CISO muito grande, né? O CISO, antigamente, que eles se preocupavam um pouco mais com o escritório, com alguns sistemas de negócio. Os sistemas de negócio, eles tinham... O perímetro era algo muito forte, né? Hoje em dia, tudo é integrado com tudo. E aí, de repente, assim, o CISO ganhou uma magnitude muito grande, não só aqui, como no mundo inteiro.
mas ainda não, no meu ponto de vista, agora lógico, né, falando de uma maneira geral, tem exceções boas, exceções ruins, né? Mas de fato ainda eu percebo de alguma forma a gente ainda precisa se aproximar um pouquinho ainda do board, né? Inclusive eu participei de um evento há algumas semanas atrás que foi muito interessante, que alguns conselheiros participaram dando ponto de vista do conselho sobre cibersegurança, né? E, inclusive, algo que eles comentaram que na própria carreira de preparação para o conselho, o item cibersegurança está sendo colocado em pauta e que, muito possivelmente, muito em breve, provavelmente vai ter, assim como tem conselheiros ali focados na parte de vendas, na parte de finanças, vai ter um conselheiro ali focado com foco ali, com uma responsabilidade maior na área de segurança. Um advisor, né? Um advisor ali para segurança. Porque hoje fica muito nas costas do CISO saber fazer esse papel de comunicação. Quer dizer, na sua visão, você vê que esse movimento de não ter, né, essa responsabilização tão focada é um movimento que vem partindo, né, muito mais até desse movimento de levar a segurança para o board, né? Então, nessa hora, o board também se apropria da segurança. Não é só a segurança chegar, é o board abraçar, de alguma forma, também essa responsabilidade, né? Mas é lógico também que existe uma responsabilidade do nosso lado. Sim. Mesmo a partir do momento que ele ter esse advisor dentro da cadeira, nós vamos precisar, de fato, elevar o nosso nível de comunicação. CISO não é uma cadeira de tecnologia, não é uma cadeira de risco, é uma cadeira de negócio. A gente precisa aprender a falar negócio, a gente precisa entender quais os impactos, como é que você leva o seu orçamento, como é que você se comporta numa reunião de conselho ali, referente, como é que você linka as suas necessidades à sua cadeia de negócio, né? Porque, afinal das contas, o conselho ali está olhando para o futuro da empresa, né? Como é que a gente ganha mais negócio, como é que a gente cresce mais negócio. Então, se a gente for levar um orçamento lá cheio de sopa de letrinha, de solução e pedindo alguns milhões, muito provavelmente eles não vão entender, a gente vai sair frustrado e aí aí depois que acontece o problema, a gente entra naquela, puxa, eu levei, mas foi cortado, mas enfim. Então, eu acho que existe uma maturidade a ser buscada nessa linha de comunicação, tanto do nosso CISO quanto do board também, para entender sobre isso. E por isso que tem tanta discussão referente à responsabilização, porque o mercado não está maduro o suficiente ainda. Exato. Eu gostaria de trazer um primeiro tópico, Tanaka, que você trouxe a sua provocação, e eu vou trazer uma outra aqui. Quase todas as pesquisas apontam que a maioria das empresas, diante de um ataque de ransomware, ela paga resgate. São índices altíssimos, coisa de 90%. Acompanho várias dessas pesquisas. E quando eu olho isso, eu fico pensando, nossa, né? Então, saímos do capítulo da responsabilização, mas continuamos, né, no capítulo que é o impacto, né, orçamentário desse negócio, o quanto que você tem que se preparar. E a expectativa que nós tínhamos, eu acho que todos tinham, era de que esse índice fosse diminuindo, por conta da gente falar, bom, estamos evoluindo, estamos tentando ter um pouco mais de maturidade e tal. Então, o avanço desse índice versus o avanço dos seguros cibernéticos, pode explicar esse cenário? Quer dizer, o que está acontecendo? E vocês na indústria, como é que estão vendo isso? Quer dizer, vira um círculo vicioso, então, ok, a gente está correndo risco, a gente não está conseguindo ainda fazer frente a isso com o nosso modelo, em tudo que a gente vai. Então, vamos lá, vamos ter o seguro e, ao mesmo tempo, isso compete com a indústria de segurança. Como é que você está vendo esse movimento? Você esbarra no seu dia a dia muito com essa colocação de, vou investir nessa solução, pois isso é caro. Mas espera aí, eu acho que talvez seja melhor a gente equilibrar isso com um seguro cibernético e tal. Fala um pouco sobre isso para a gente. Legal, Graça. Boa tarde a todos aqui. Obrigado, mais uma vez, por estar participando com vocês. Eu acho que a Fabi foi bem pontual quando ela iniciou aqui a colocação dela, assim, né? Quando a gente fala sobre essa questão de custo, né, tanto o custo de investimento para você ter a segurança ativa ou após um ataque, né, eu acho que todos nós trabalhamos na área de segurança, principalmente os CISOs, Heads de Segurança e DPOs, tem que deixar muito claro, e às vezes eu percebo isso nas minhas andanças, assim, né, conversando com vários profissionais, né, e nas próprias empresas, nós mesmos fabricantes, às vezes, né, na nossa abordagem.
tem que ficar muito claro para a gente, pessoal, que assim, o atacante, ele visa atacar a empresa, é a imagem, né? Então, assim, ele não visa atacar a tecnologia. Então, eu vejo, às vezes, muitos profissionais de segurança focados em tecnologia, né? Em part number, em um produto específico. Isso é o primeiro ponto que eu vejo que a gente precisa melhorar muito, né? Então, ou seja, tem que deixar muito claro para o board que o ataque é em cima da empresa. O atacante ele está ali para denegrir aquela imagem e ele paga o resgate para que isso não aconteça, né? Então, começa por aí. Então, acho que esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, a gente tem que subir essa informação, né? Um outro ponto que eu vejo, e a Fabi colocou muito bem também, de novo, a gente acaba, às vezes, ficando muito preso em tecnologia, né? Só que você tem uma questão jurídica, né? Então, na hora que a gente fala, a gente tem que ter, obviamente, a prevenção, né? A gente tem que investir em prevenção, isso já está mapeado nos nossos orçamentos, a gente já sabe quanto a gente vai gastar, né? A gente tem que ter a resposta ao incidente e a gente tem que estar preparado para o após o incidente. Estar preparado após o incidente não é só você contar, por exemplo, com o seguro cibernético, né? Porque muitas vezes o seguro cibernético, acho que Ricardo aqui entende melhor do que a gente nisso, né? Então, assim, essa provocação é boa que ela vai daqui para lá. Exato, então assim, ele entende muito mais do que da gente, né? Então, assim, a gente vê muita empresa hoje pedindo um seguro cibernético e sendo negado. Por quê? Quando a gente vai um seguro de carro é muito fácil, né? Eu falo, o carro fica na garagem, o seu filho vai para a faculdade, quantos anos você tem, faz fácil tudo ali o mapear perfil, isso. né? Mapeia Mapeia perfil. tudo, né? Ataque cibernético é muito difícil. Então, muitas das vezes, as empresas são negadas. E isso acontece muito porque a gente só olha para a tecnologia. Então, a Fabi colocou um ponto muito interessante, que é o seguinte, você tem que gerar evidências. Porque na hora que você sofre um ataque e você vai para a justiça, para o lucro cessante, uma série de outros quesitos que vêm acontecer, vazamento de dados, a primeira coisa que o juiz vai fazer é o seguinte, me mostra as evidências. E vai ser baseado nisso que vai vir a sua fatura de multa. Então, ou seja, existe uma série de fatores que permeiam a segurança cibernética que não é só tecnologia. Então, eu gosto sempre de reforçar isso. A gente tem que parar de ficar olhando só parte number de produto, a gente tem que olhar para jurídico, a gente tem que ter um jurídico que fale com o jurídico das empresas, mas que entenda de cibersegurança, que saiba das jurisprudências, que vai nos ajudar a coletar essas evidências. Então, quando a gente fala de investimento em segurança versus um pós-ataque, acaba que as empresas acabam pagando por isso, porque muitas das vezes, olha que interessante, né? Vocês devem ter vivenciado e viram isso. Às vezes um ataque acontece e a empresa não sabe nem se comunicar ao mercado. E às vezes uma comunicação errada já gera uma multa muito maior ou ele perde contratos por ter feito uma comunicação. Então percebam, existe a perda de valor da empresa, mas existe uma outra perda que não é mensurável, que um seguro cibernético não cobre, por talvez você não está fazendo coisas básicas, entende? Então, às vezes, a gente fica muito preso em tecnologia e não é só isso, a gente tem que olhar para esse tipo de questão. Então, essa minha andança que eu converso com vários CISOs, eu percebo que aqueles CISOs são melhores sucedidos no sentido de conseguir os projetos, investimentos, são os CISOs que olham para esse tipo de questão, que não fiquem só olhando muito para a parte number, sabe? Então, esse é um ponto de atenção para todos nós aqui de segurança. E é interessante a gente ouvir isso da indústria, né? De quem tem do lado da tecnologia. Exato. Quer dizer, vocês sabendo que, no final, se dá certo, todo mundo, né? Quando a coisa funciona, sai todo mundo. Acho que também é um aumento de maturidade aí da indústria, entender da própria indústria. que não é só tecnologia, né? Exato. Se tem bom resultado, vai ser bom para todo mundo, né? Se deu certo, é uma parceria, né? E às vezes eu percebo a própria indústria fazendo isso, né? A indústria chega e fala, olha, compra essa solução aqui que você está tranquilo, hein? Você vai ficar, não vai acontecer nada com você, né? Então, assim, a própria indústria às vezes passa uma mensagem errada, né? Então, assim, eu falo isso porque a gente, como Dell, também amadureceu, né? A gente começou esse processo e hoje esse discurso que eu trago para vocês aqui, porque nós, como indústria, como Dell, amadurecemos e hoje a gente tem uma abordagem diferente, que é exatamente essa abordagem. Então, quando a gente conversa com alguma empresa, a gente não fica olhando e falando assim, olha, esse aqui é o participante que resolve o seu problema. Não, deixa eu entender o que você tem de gap aqui, que pode ser jurídico, que a gente vai te ajudar, né? Com seguro cibernético, por exemplo, né? Como é que eu consigo que você consiga uma pólice? Porque muitas vezes a gente pega uma pólice, mas a conta não fecha, né? A conta é altíssima. O que eu preciso ter aqui dentro da minha infraestrutura, que não é só tecnologia, Sim. que permita que uma seguradora me dê uma pólice mais baixa, né? Então, ou que me garanta uma pólice, né? Então, o mercado, nós, fabricantes, temos também nos conscientizar e levar uma abordagem diferente ao mercado, né? Isso é um ponto muito importante. Fabi, nesse ponto, queria que você desse continuidade a um tópico nosso aqui. Essa decisão do seguro, hoje, ela está no pipeline dos CISOs? Tem que estar? Precisa estar. E se não estiver, ele também tem que ter o compromisso de participar daquela decisão. Porque ele quer... Isso é questionado pelo board ou o board já... É questionado pelo board, né? E, normalmente, o CISO ele já tem que estar... desde o início da negociação, né, dessas apólices,
Por quê? Tem todo um escopo para ser ali protegido, né? Então, nada melhor do que o mapeamento vindo, né, da área de cibersegurança. Esse é o papel do CISO, saber onde que estão, né, todos os ambientes mais críticos e toda a estratégia que ele necessita proteger naquele momento, né? Então, o apólice é uma estratégia também. Infelizmente, existem empresas que utilizam o apólice justamente para não... pagar resgate. Para não investir... Entendi. Para não investir em outras soluções. Sim. Né? Esse aqui é o risco, né? Esse é um risco. De você achar que investindo no seguro é a contrapartida do que você falou. Exato. E temos você não vai fazer outros investimentos em prevenção, né? Essa é uma armadilha, né? Armadilha. E, assim, a gente tem... hoje, né, assim, em média, que as seguradoras elas vêm passando para a gente, que é uma pergunta que a gente faz quando a gente está nessas reuniões, né, de decisões aí do apólice, as empresas hoje elas estão pagando pelo resgate, caso seja, né, atacado ali por um ransomware e as informações estiverem ali criptografadas? Existe um pagamento? Infelizmente, ainda, sim, os números são altos. São altos, a gente Fabi, ainda tem... impressionante. São as empresas, 70% das empresas que pagam a apólice, né, estão pagando a apólice, mas também utilizam, né, o seguro, mas também pagam pelo resgate. E muitas vezes, rapidinho, só para complementar, Tá. a gente tem que ter a visão também, isso, né, Fabi, acho que todos concordam aqui, o seguro é para pagar aquilo que a gente não mensura. É uma hora extra, né? Ou seja, o seguro não é para usar como uma ferramenta de falar assim, eu não preciso investir porque eu tenho seguro. Se eu for atacado, a gente usa o seguro para isso, né? Então, assim, o seguro tem que ficar muito claro que é para aquele custo que a gente não mensurou, que a gente não sabe qual é a conta que vai vir. Sim. Que pode ser hora extra, que pode ser um processo judicial, né? Uma série de coisas. É importante ter esse tipo de mentalidade. Eu daqui a pouco já passo para o Pedro, só queria ouvir você, Ovidio, porque... e colocar uma pimenta nisso também. Hoje a gente vê casos, né, que o resgate é pago e, em grande parte, tem reincidência. Tivemos casos no Brasil, né, de reincidência. Então, a gente começa a questionar esse modelo por conta também desse fato, que muitas vezes, ok, então tem o seguro, vão pagar, né, não vai dar para reagir dentro do, né, do tempo aqui, e aí são essas decisões que devem estar aí nesses 90% aí que está pagando o resgate, mas isso também tem um risco, né, e é o risco da reincidência. Como é que está essa questão de pagamento de resgate? O que você tem visto aí fora? Como é que essa discussão em que nível está essa discussão em relação a pagamento de resgate em casos de ransomware? Acho que está muito alinhado, Graça, com o que a Fabi falou. Eu tenho ainda visto também no mundo, algumas pesquisas também, ainda é uma prática ainda, infelizmente. Mas, como você falou, né, Graça, assim, quem confia em criminosos? Assim, você vai pagar uma coisa para o criminoso, você vai estar achando que, de fato, vai ficar tudo 100%? Então, acho que isso ainda é uma coisa que, infelizmente, as empresas ainda não conseguiram se proteger completamente. E até uma questão do próprio seguro também, assim, Graça, a pessoa, quando ela faz um seguro, se ela faz um seguro já pensando em pagar o resgate, ela precisa ter bastante cuidado, porque as empresas de seguro hoje em dia, elas estão bastante críticas. Então, assim, né? Você pode até, de alguma forma, criar uma policy, né, que cubra diversas coisas, mas quando o incidente acontece, vai ter uma investigação. É assim, quando você faz um seguro, parece que está falando com a sua mãe, com o seu pai, não, nós temos isso, está tudo bem. Mas quando a gente quando a gente tem um problema, é o delegado. O delegado vai estar ali e vai falar, olha, vamos fazer uma investigação específica para isso. Mas, infelizmente, assim, eu ainda vejo muitas empresas não muito preparadas para criar um seguro cibernético robusto e criar também um seguro cibernético razoável, de acordo com a realidade da empresa. E além de estar de acordo com a realidade da empresa, tem que ser também relacionado ao negócio da empresa. Quando a gente fala de engenharia, quando a gente fala de telecomunicações, quando a gente fala de infraestruturas críticas no setor de energia. Às vezes, o que eu vejo muito são seguros mais parciais
e uma Sim. grande dificuldade de defender isso quando elas, de fato, têm algum tipo de incidente. É uma cobertura muito parcial, ao invés de se proteger. E assim também, como a Fabi falou, assim, por mais que nós não sejamos os responsáveis especificamente pelo seguro em si, se não existe um seguro, é a função do head de cyber motivar para que esse seguro aconteça. Perfeito. E além de motivar para que esse seguro aconteça, determinar o que é importante para aquela empresa e Exato. determinar o que de fato vai ser feito naquele seguro, o valor reputacional, o valor de uma investigação, o valor de uma proteção. Eu ainda vejo isso ainda bem engateado. Tem muita gente que levanta a mão e fala, olha, eu tenho um seguro cibernético. Mas quando você vai ver a cláusula de seguro cibernético, é uma folha e tem 3 bullets. Exato. Faz sentido. Então ainda é muito imaturo ainda esse assunto aí que eu vejo, não só no Brasil, mas eu vejo também isso em outros lugares também. Perfeito. Para a gente complementar esse... Você gostaria de acrescentar algum ponto, Pedro, nessa questão? Quanto que você vê esse pagamento de resgate, reincidência, esse cenário que ainda não está muito claro, né? Qual seria o melhor caminho aí? O vídeo já falou o que eu ia falar, né? Não deu nem uma oportunidade de molhar o bico, né? O vídeo lá, eu vou só complementar a questão do seguro. Beleza. É que as seguradoras estão muito mais maduras. E hoje elas têm uma metodologia que eu acho que está no caminho certo. O que eu concordo é que o CISO tem sim defender um seguro. A maioria aqui tem seguro do seu carro, porque o valor do carro ele é superior ao valor do seguro que você paga. E você paga um seguro porque você não tem competência técnica ou os controles que você for implementar no seu carro vão ficar muito mais caros que o seguro. Isso é fato. Então, seguro sempre é bom. Seguro de saúde, seguro de casa de praia, etc. Então, para dentro de uma empresa, eu acho que o vídeo foi certeiro, o que eu preciso do seguro. Eu não vou entrar no mérito que se aconteceu ou não e se a seguradora vai pagar ou não, porque isso aí é outra novela. E aí a segunda dica que eu dou para o seguro, não sei se é pauta, não minta para a seguradora. Não minta. Mentira tem perna curta. Então, exponha todas as suas fragilidades. Não fale que você tem uma gestão de vulnerabilidade. Porque é uma das primeiras perguntas. De primeiro mundo. De primeiro mundo. Aquelas histórias que eu quero conhecer ainda, quem fala que tem tudo, né? Tudo funciona na minha empresa. Né? Quero conhecer. Buscando para a gente fazer aquele livro, né? Mas assim, eu acho que o seguro ele é super importante. Ele é importante para a organização. Eu não vou entrar no mérito aqui de pagar resgate, porque isso aqui é uma decisão muito particular. Eu já participei de algumas empresas que pagaram e eu sei o que é estar do outro lado hoje. Então, uma questão a gente fala muito de pagar, mas a gente não sabe o que é estar do outro lado. O desespero que é. Eu não gosto de comparar com o pagamento de resgate de um filho sequestrado, etc., porque não dá para comparar com a vida. Mas, às vezes, a empresa é a vida da pessoa, né? Então, a gente tem que também respeitar as decisões tomadas por um conselho. Mas o seguro, sim, é importantíssimo. Perfeito. Fabi, vamos entrar num tópico aqui, que é esse nosso último aqui, que é a composição dos orçamentos, né? Existe algum baseline, por exemplo, esses fatores que a gente considerou aqui, né, do próprio seguro, do investimento em tecnologia, de levar em conta tudo isso, para compor esse orçamento, todas essas variantes estão juntas, isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Tem um baseline? Você usa um baseline para montar esse orçamento ou é só olhar para dentro da Leroy? A gente precisa buscar as melhores práticas de mercado, né? Então, nós temos aí diversas empresas, né, que nos fornecem serviços para nos trazer insights sobre como nós vamos construir esse baseline orçamentário, né? Então, tem empresas que utilizam esse baseline, tipo, quanto de orçamento vamos gastar na tecnologia da informação e qual é a porcentagem que nós vamos orçar para cibersegurança. 3%, 5%, 20%. Então, assim, vai depender muito do escopo da empresa e como ela está posicionada no mercado, né? Se for uma empresa que tem mercado aberto, né, empresas financeiras, por exemplo,
né, que precisa, né, responder para diversas portarias, né, para uma legislação específica, vai precisar daquele orçamento, e normalmente aquele orçamento é muito maior do que qualquer outro segmento, né? Então, a gente pode seguir, sim, um framework, melhores práticas, a gente pode utilizar Gartner, por exemplo, né, mas sempre ajustando a realidade da empresa, né? Então, existem essas melhores práticas. Mas uma melhor prática que eu vejo, né, é a gente confrontar, né, esses frameworks junto com o mapeamento que a gente faz em loco, né? E o que a corporação espera da gente, né? Se for uma empresa global, a gente ainda tem mais outro merge para fazer, né? Que é o que o global espera, o que o time local espera, né? Então, o que o negócio local espera, e como nós podemos posicionar a nossa marca, né, como uma marca de valor reputacional, de uma marca empregadora, né, que times, que profissionais queiram atuar em cibersegurança diante daquela marca, e que clientes tenham, né, uma satisfação de utilizar aquela marca também, que se sintam confortáveis em navegar, por exemplo, nos nossos aplicativos, né? Então, a gente vê isso muito no mercado hoje. A gente, não só varejo, mas qualquer outro, né, tipo de segmento. Então, eu vejo muito isso, né? E essa é uma provocação que eu faço para os meus colegas também. Como que a gente constrói isso? Boa, ótimo. Quem quer contribuir com esse ponto? Durães, você mudou de casa, né? Você está agora num novo desafio, quer dizer, não é nem tão novo, que já está há algum tempo, e nós tivemos algumas conversas paralelas, onde você falou, Graça, eu cheguei mexendo em várias estruturas, coisas muito consolidadas, orçamento é um ponto importante, né? E está dentro dessa reestruturação, porque às vezes já tem uma cultura, né, arraigada de, aqui a gente vai gastar X%, e isso, às vezes, já faz parte até do modelo do próprio negócio. Mas, às vezes, você chega e vê, né, o nível ali de maturidade, a necessidade de mexer um pouquinho nessa escala, né? Não dá para desvincular o orçamento de estratégia, né? De fato, não dá. Assim, não dá para você fazer uma listinha Papai Noel e esperar que você vai receber ali em dezembro a aprovação. Eu acho que, assim... Acho que, como a Fabi bem colocou, né, a gente, lógico que existem benchmarks ali, existem coisas que você toma como referência ali para partir de alguma coisa, mas o principal ponto para você compor um orçamento ali adequado é, de fato, primeiro, você entender onde você está e o que você tem, os recursos que você tem disponível, você fazer um orçamento baseado em risco, né, adequado ali à realidade da sua empresa. Não dá para... até em um outro fórum mais passado ali, falou, pô, se você receber 60 milhões agora, você resolve o meu problema de segurança? Não todo. E se for 100, você resolve? Também não vou... Nunca tem 100%, né? Então, como é que você vai construir um plano diretor que está atrelado com a estratégia de negócio e que, a partir dali, você tem uma folha uma composição orçamentária que faça sentido dentro dessa estratégia? Cada casa é de uma forma, cada casa é uma necessidade. Se você está numa fintech ali que nem sequer deu break-even, você assume mais riscos. Sim. Obviamente, você vai ter uma composição orçamentária focada em coisas mais específicas. Se você está numa empresa altamente regulada, que é super auditada, você provavelmente vai ter essa carta na manga para ter um orçamento muito mais robusto e estruturado. Exato. Já vou te passar. E vou botar uma pimenta no caso, sabia de você, eu acho assim, é óbvio que para vocês a questão orçamentária é fundamental, né? Investimento, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também faz parte hoje da evolução da maturidade da indústria, entender como é que você pode não só oferecer a tecnologia, mas fazer parte da composição desse valor e desse orçamento, né? Eu acho que isso é o que eu mais ouço da parte dos CISOs. Então, todos eles aqui balançando a cabeça, legal, porque isso é um ponto muito importante. E você levantou um ponto, Graça, que eu ia exatamente mencionar isso. Faz parte de nós, da indústria, ajudar os CISOs a mensurar o porquê do investimento. Porque é muito fácil, né? A gente, obviamente,
Eu vou olhar o que eu tenho hoje, quais são os riscos envolvidos, eu vou definir quais são as prioridades, em que momento eu vou aplicar cada uma daquelas ali. Aquilo ali, basicamente, você já conseguiu definir do seu ano, né, dentro da sua estratégia, o que você vai aplicar. Só que para você defender o orçamento, na hora que você vai para cima defender o orçamento, não adianta a gente chegar e falar o seguinte, olha, eu vou gastar X com esses produtos, com jurídico, com seguro, né? O que ele vai te perguntar? Ele fala assim, e aí, o quanto deixa a gente mais seguro, né? Então, nós, como indústrias, temos o papel de ajudar nesse benchmark. Essa pergunta é boa. E é isso mesmo. Então, assim, o que a gente faz é, baseado num benchmark, fazer um mapeamento e falar o seguinte, porque, gente, a gente está falando de empresa global, empresa pública, que é muito mais difícil, empresa privada. Então, você imagina a diversidade de orçamentos que tem que se trabalhar. Então, nós, como indústria, temos o papel de ajudar os CIOs e as companhias a gerar esse benchmark, que é olhar, por exemplo, né, uma Leroy, uma Valide, ou para a Bradesco Seguros, né, ou para a parte de energia aqui com o vídeo, e falar o seguinte, bom, qual é a maturidade? Qual é o benchmark que ele está hoje? Qual é o benchmark dessa indústria? E, investindo nessas soluções aqui, em que nível que eu chego? Né? Então, ou seja, o board, quando ele olha isso, né, ele vai olhar e falar assim, agora eu entendi. Então, você quer dizer o seguinte, eu estou na maturidade de 3.2, o mercado hoje está em 4.2, se eu fizer investimento nesse ano, eu caminho para 3.9, é isso mesmo, e ano que vem eu vou pedir um pouquinho mais de orçamento, porque eu quero chegar nos 4.3, eu quero estar acima da indústria, né? Então, ou seja, nós, como fabricantes de indústria, temos que ajudar vocês nesse tipo de situação, e não somente chegar e apresentar uma proposta de um produto que você fala, bom, e aí, né? O board vai falar, e aí, se eu pagar isso aqui, eu estou seguro? Né? Então, ou seja, nós somos responsáveis por isso também, tá? Já? Recebi aqui a informação da Lé que faltava ainda 5 minutos e ela já sobe a placa de fim. Se passaram 5 minutos a conversa assim tão tá rápido, muito boa, né? A conversa está muito boa. Nossa! Produtiva essa aí, Graça. Muito, muito. Fabi, você é curadora, subiu a placa de fim. Eu quero continuar. Vai continuar, Graça. Como Esse assunto assim? aí é muito importante. E eu acho que ainda uma coisa ainda não foi falada sobre essa questão do orçamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer vou desafiar vocês a serem muito rápidos, cada um deixar uma mensagem que você acha mais crítica. Você é campeão nisso, Ovídio, vamos lá. Então eu vou deixar a mensagem do orçamento. Tá? Eu sou um grande defensor do orçamento e eu acho que, assim, o orçamento, a gente pode trazer o Gartner, pode trazer diversos frameworks. Eu acho que é bacana. Mas, assim, não resolve o problema. O que resolve o problema é você entender exatamente qual é o risco cibernético da tua empresa, do teu negócio, materializar, que é fazer o executivo entender que aquele risco, ele é de fato, ele pode gerar um prejuízo financeiro para a companhia, e aí sim você vai associar, baseado em prioridade, o dinheiro. Eu duvido muito que você apresentar um risco cibernético que pode gerar 100 milhões para uma companhia ou 5 milhões para uma companhia se a empresa não vai investir naquilo. Então, assim, a minha mensagem principal é muito difícil fazer isso, mas é simples. Né? Por que ele é simples? É porque a gente precisa identificar os riscos, mas é muito difícil a gente materializar os riscos. Graça, eu agradeço bastante pela participação. Muito feliz aí de participar. Saudades aí, muita saudade de você, mas estamos conseguindo aí manter esse contato. Risco é risco de negócio. Então, se a gente não souber trabalhar com risco, a gente não vai conseguir defender o orçamento. A gente vai receber os orçamentos top-down. Segurança tem 3%. Não. Eu preciso de 10%, porque se eu não tiver 10%, você perde 50 milhões. A gente vai ter 10%. Mas tem que saber fazer. Assim, a gente tem que ter uma visão de negócio muito específica, muito bem elaborada, com toda a empresa, não só o CISO, e determinar que isso é material, e isso é crítico. Perfeito. É isso aí, estou com o vídeo, e assim, vamos mostrar a fotografia de risco para o board. Então, é assim que a gente também ajusta, né, a nossa solicitação ali pelo orçamento específico, em risco de negócio, em risco estratégico, em risco ali do ferramental que a gente tem, se precisa ampliar ou não, ajustar, e pessoas, né? Capacitação constante, não somente do time interno de cibersegurança, mas capacitação da empresa como um todo, né? Fazer com que a cibersegurança seja um tema orgânico, né? Que as pessoas levem isso para a vida
Isso vai tornar a empresa cada vez mais segura e o incidente cibernético ela tem que chegar de forma mais fluida para a gente, né? Então, mostrar ali a fotografia de risco é fundamental para qualquer solicitação por orçamento. O que esse dinheiro, né, o que esse investimento vai trabalhar, como nós podemos resolver, né, solucionar o problema dos riscos com essa finalidade aqui orçamentária. Então, também estou com você, Ovidio. Perfeito. Acho que nesse capítulo estamos todos juntos nessa jornada, né? Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Adel, pelo apoio, tem estado com a gente aí. Prazer. Estamos caminhando aí por esse Brasil juntos, né? Sempre. Está sendo um trabalho muito bacana. Ovidio, obrigada. Pedro Nuno, parabéns pelo lançamento do seu livro. Você ficou quietinho, não falou, mas eu sei que você está com a camiseta aí com o título do livro, não é isso? Parabéns, sensacional, muito obrigada, recebi o exemplar, muito bom. Duran, sucesso na sua nova jornada, sacode o Bradesco, revira o Bradesco, volta depois para contar esse belo case. E você, eu sou sua fã, né? Ai, obrigada, eu sou sua fã. Quem não é fã da Fabi Tanaka? Obrigada. Fabi, parabéns pelo trabalho que você faz. Sou, assim, fã de carteirinha. Muito bacana. E eu acho legal quando você está lá no meio da Leroy, lá no meio dos vendedores. Vendendo e acontecendo no meio da Leroy. Você é demais. Parabéns.